Olá, aqui é o Eduardo. Vamos agora continuar a análise do Código Penal no título 2, que trata sobre o crime. Agora no artigo 17, sobre o crime impossível. Vamos dar uma lida aí no artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, basicamente, o que o artigo 17 está dizendo é que não vai se punir uma tentativa de um crime que não possa ocorrer, né? Basicamente isso, tendo em vista aí a ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Como assim? Crime possível. Crime possível é também chamado de crime oco, quase crime, tentativa inidônea, tentativa inadequada, tentativa impossível. É basicamente um comportamento que seja inapto, uma conduta inapta à consumação do delito, e é em virtude dos meios empregados ou pelo objeto material. Então, crime possível é um crime que não vai se consumar, embora tenha quase todos os seus elementos, tendo em vista aí seus meios empregados e o objeto material, ele não se consuma, né? Temos aí que a natureza jurídica do crime possível é uma causa excludente da tipicidade, né? Desconsiderando aí a sua, a sua característica básica e, portanto, ele vai ser um crime que não é punível, né? Temos aí que os dois elementos que são chaves aí para entender o crime impossível é a ineficácia absoluta do meio e a absoluta impropriedade do objeto. A ineficácia absoluta do meio é quando o próprio meio que vai ser empregado para cometer o crime, ele não tem eficácia suficiente para causar nenhum dano ou lesionar, nem mesmo ameaçar o bem jurídico. Um exemplo aí, colocar água no suco para envenenar uma pessoa. O objetivo aí, o meio empregado seria o veneno, né? Para a pessoa ficasse envenenada, tivesse lesão ou então morresse com o envenenamento. Mas a água por si só, ela é absolutamente inapropriada para envenenamento. Então, ela não seria considerada aí um crime. Então, seria um crime impossível por ineficácia absoluta do meio. A água não produz envenenamento. No caso aí da absoluta impropriedade do objeto, é quando o próprio objeto não vai ser capaz aí de prover, de ter aí a consumação. Um exemplo, uma pessoa pretende matar outra pessoa e dá um tiro nela, só que aquela pessoa já estava morta. Então a pessoa o agente delituoso que atirou contra a pessoa morta, não vai estar cometendo crime porque já havia um corpo ali. Então não é considerado crime atirar no morto, né? Porque o objeto impróprio, né? Ele é absolutamente impróprio. Então também outro exemplo seria ministrar medicamento abortivo para uma pessoa que não é grávida, né? Então não seria considerado um crime de aborto, o auxílio ao aborto, porque aquela pessoa não estava grávida. Então, propriamente, ela não teria como consumar o crime. Então, disso aí vimos a impossibilidade de se consumar o crime. E o que acontece? Não se pune a tentativa. Por que não se pune a tentativa? Justamente porque tanto o meio empregado quanto o objeto absolutamente inapropriado para a consumação do crime não vou consumar aí o crime basicamente. Então não teria como se punir uma tentativa de algo que necessariamente não iria aí formar o crime. Temos 4 elementos do crime possível que são chaves aí importantes de se saber, até mesmo para se diferenciar da tentativa simples. Primeiro, início da execução. A pessoa realiza o ato que é pretendido, dolo da consumação. A pessoa deseja que ocorra a consumação, né? Deseja que, por exemplo, dá um tiro e deseja que ocorra ali um falecimento de alguém. 3. A não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente não desejava que aquela pessoa que ele deu um tiro já estivesse morta antes, né? Ele desejava que a pessoa morresse com o tiro, né? Então é uma não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. E o último elemento, o quarto, é o resultado absolutamente impossível de ser alcançado. Basicamente a forma que se coloca aí é a tentativa inidônea. Então,
diferenciando aí basicamente a tentativa simples da tentativa inidônea, é que a tentativa simples tem o início da execução, o dolo de consumação e a não consumação por circunstâncias alheias da vontade do agente. Enquanto que no crime impossível existe o quarto elemento, que é o resultado absolutamente impossível de ser alcançado, seja pelo meio ou pelo objeto. Temos três teorias importantes que devem ser notadas aí sobre o crime impossível: a teoria sintomática, a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Na teoria sintomática, o agente ele é considerado como uma pessoa perigosa por causa de sua conduta. Então ele deveria ser punido mesmo sendo um crime impossível, né? Porque ele desejava matar alguém. Ele só não teve a oportunidade por causa das circunstâncias alheias, pelo objeto ou pela própria inapropriação, ineficácia do meio e tudo mais. Então ele seria considerado um agente perigoso, porque na mente dele estaria o desejo de cometer um crime, uma conduta criminosa. Essa é a teoria sintomática. A segunda teoria é a teoria subjetiva, que, segundo a teoria subjetiva, pune-se com a pena de tentativa, né? O crime impossível, a pessoa teve o dolo, teve todas as circunstâncias que seria considerada de um crime e, portanto, ela pode ser punida como uma tentativa do crime. Ela só não conseguiu atingir o objetivo por causa de circunstâncias alheias, no caso, o objeto ou o meio empregado. Então, seria, segundo a teoria subjetiva, punido a tentativa do crime impossível. Já na terceira teoria é a teoria objetiva, que é a teoria largamente adotada no Brasil. No caso, da teoria objetiva, o crime ele é basicamente uma conduta e um resultado, né, com seu nexo. E ocorre, portanto, aí na tentativa inidônea, que é o quarto elemento que eu mencionei do crime impossível, né, que o bem jurídico ele não sofreu risco nenhum. Ou seja, o que vai ser determinante na teoria objetiva é o risco a um bem jurídico, a potencialidade do evento. Se não há risco nenhum, seria ali um meio, uma tentativa que não seria punida. Leva-se em consideração, como eu já mencionei, o risco ao objeto, que é o bem jurídico que vai ser lesionado. Então, existe basicamente uma subdivisão aí da teoria objetiva. Basicamente, a objetiva pura e a objetiva temperada. Na teoria objetiva pura, não há tentativa, não há crime e, portanto, não vai ser punido. Na teoria objetiva temperada, é considerado que não há uma tentativa, né, porque apenas pode ser considerado aí apenas na absoluta ineficácia do meio ou na impropriedade absoluta do objeto material. Então temos aí basicamente a teoria objetiva, que é adotada no Brasil, justamente aí no artigo 17. Não vai ser punir uma tentativa de um crime impossível, porque basicamente não sofre nenhuma lesão, não vai trazer nenhum tipo de dano ao bem jurídico que poderia ser objeto aí da ação do crime. Temos aí também uma diferenciação que é necessária ser feita, a diferença entre crime putativo e crime impossível. O que é crime putativo? Basicamente, pode ser analisado em outras possibilidades. Crime putativo é uma conduta que não tem previsão no ordenamento jurídico, portanto, ela não constitui um fato típico, enquanto que no crime impossível, a conduta ela está prevista em lei, né? Seria considerado um crime se não fosse por circunstâncias alheias e também pelo objeto, né, e pelo meio empregado. Então, no crime putativo não há uma previsão como crime daquela conduta. Há também uma diferenciação que deve ser feita em relação ao erro de tipo e o crime possível. O erro de tipo, basicamente, temos aí que o agente ele não tem dolo, ou seja, ele não prevê um resultado no erro de tipo. Enquanto que no crime impossível, o agente ele tem dolo, ele deseja criar aquele crime, consumar o crime. Então, basicamente, aí a diferença entre erro do tipo e crime impossível. Importante ser mencionado também a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, muito importante aqui no crime impossível. A súmula 145 do Supremo Tribunal Federal
diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, a súmula 145, aí que vai ser considerada a súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Como assim? Não é considerado crime, ou seja, é um crime impossível, quando ocorre uma preparação do flagrante e essa preparação não seja possível a sua consumação. E temos que diferenciar aí flagrante preparado de flagrante esperado. O flagrante preparado é quando os agentes da polícia preparam todos os meios para que seja forjado, aí, como se fosse uma forja do crime, né? O crime ele não é basicamente fiel, ou seja, ele não é real. Ele foi preparado, todas as circunstâncias para que ele fosse consumado. Então ele não é considerado um crime propriamente, porque foi preparado. Um exemplo aí seria de alguém que fosse traficante e a polícia ia lá e forjasse aí as circunstâncias para que essa pessoa estivesse traficando, ou seja, um agente secreto ia lá e comprava aquela droga e, portanto, seria caracterizado aí como um crime de tráfico, mas havia sido forjado, é um flagrante preparado para justamente eles ir lá e prenderem aquele indivíduo que cometeu supostamente esse crime, ou fazer aí um crime preparado aí em relação à corrupção, né? Um próprio agente disfarçado iria induzir a outra pessoa a cometer o crime de corrupção, por exemplo. Enfim, o flagrante preparado ele não é admitido no Brasil. A polícia não pode forjar um crime, até porque por questões de segurança jurídica, né? Imagine se a polícia sempre ficasse preparando flagrantes, ela poderia prender inúmeras pessoas por circunstâncias de acordo com a própria subjetividade de certos agentes e tudo mais. Então, por isso, não é possível flagrante preparado. Agora, temos também o flagrante esperado. Esse sim é lícito. A polícia pode ficar à espreita do traficante ou observando ele até o momento em que uma pessoa, rotineiramente, que vai comprar aquela droga, ela acaba comprando. E aí sim, a polícia pode agir e preparar a prisão em flagrante, porque justamente não houve nenhuma intervenção do Estado em relação ao cometimento de crime. Eles apenas esperaram a oportunidade para que o flagrante ocorresse e, portanto, efetuar a prisão. Então, temos que saber essa diferenciação de flagrante preparado e flagrante esperado. Flagrante preparado, plenamente admissível no ordenamento, não é admissível no ordenamento jurídico, flagrante preparado, enquanto que o flagrante esperado é plenamente admissível no ordenamento jurídico. Temos então agora uma análise do artigo 17 com mais detalhes aí. Não se pune a tentativa, então a tentativa não vai ser punida. O ato de tentar e não conseguir consumar aquele crime não vai ser punido. Por ineficácia absoluta do meio, que eu já mencionei, é o meio que não tem nenhuma forma, nem mesmo traz riscos ao bem jurídico, e esse meio simplesmente ele é ineficaz. Por absoluta impropriedade do objeto, o objeto atingido, né, bem jurídico que vai ser lesionado, ele não tem como ser lesionado, né, ou ele é inapropriado para que ocorra essa lesão jurídica. Então, seria um crime impossível também. Aí é impossível consumar-se o crime. Então, não se pune a tentativa de um crime impossível, um crime que não é possível por circunstâncias aí em relação ao seu objeto ou o seu meio empregado.